Seguinte, nessa aula a gente vai dar início ao módulo Criando Apresentações, em que a ideia aqui desse módulo é justamente mostrar algumas funções do matemática que permitam vocês criarem apresentações com o matemática, porque apesar de ser um ambiente de programação, com ele você pode criar PDF, você pode criar apresentação PowerPoint, enfim, vários tipos de apresentações que você queira, artigos. Então, o matemática ele fornece uma vasta gama de conteúdos que você pode gerar a partir dele, seja apresentação PowerPoint, enfim, o que for. E a ideia aqui é passar pelos menus principais que ajudam a fazer isso nesse tópico aqui, que vai ser o assunto da aula de hoje, e em seguida eu vou mostrar a aplicação de algumas estilizações, de como eu fiz para criar uma apresentação no Matemática, que é esse projeto aqui, Equações Transcendentais, que foi um projeto que eu tive que desenvolver no Matemática, e aí a partir dele eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar apresentações usando o Matemática. Mas começando então aqui pelos menus, a gente tem que os três principais, ao meu ver, são o Insert, Format e o Palette. São eles os principais para ajudar a gente a criar apresentações. Em que no Insert a gente tem algumas informações aqui interessantes, né? Antes disso, tem todos esses menus, só que os que eu vou passar são Insert, Format e Palette. Mas vale a pena vocês darem uma olhada nesses outros aqui e darem uma explorada no que eles fazem. Agora, dito isso, ó, vamos pegar aqui ó, no Insert. Tá vendo aqui essa opção de Page Break? Aqui, ó, Page Break. Opa, deixa eu colocar essa quebra de página aqui embaixo. Então, coloquei uma quebra de página aqui embaixo. Reparem, o que essa quebra de página vai fazer? Ela vai dividir a minha apresentação. Então, por exemplo, se eu for gerar um PDF aqui com esse notebook, eu vou ter que, ao imprimir esse PDF, aqui vai ter uma quebra de página nesse ponto. E mesma coisa, por exemplo, se eu fosse criar uma apresentação PowerPoint, enfim, inserindo no Page Break, eu vou ter essa quebra na minha apresentação pulando para a próxima página ou para o próximo slide, enfim. Então, o Page Break ele ajuda nesse ponto, em que eu usei ele em particular no contexto que eu precisava gerar um arquivo PDF a partir do matemática, e aí eu fui usando o Page Break para deixar as coisas que eu queria em cada página, para deixar bem dividido e de forma que ficasse visualmente legal a apresentação, né, no PDF. Então, dito isso, o page break é interessante, tem as linhas horizontais que também são interessantes para fazer uma divisão do conteúdo, e aqui tem as opções para inserir linhas acima, linhas abaixo. Aqui vamos pegar essa aqui, ó, que insere uma linha grossa abaixo. Então, thick line below, então eu clico aqui na célula, né? Então, eu vou vir aqui de novo em Insert, Horizontal Line, thick line below, vai inserir uma linha grossa abaixo. Mas eu poderia ter, por exemplo, também inserido uma linha grossa aqui acima. Então, eu tenho essas opções de linhas horizontais que são interessantes. Uma outra coisa interessante que eu também já até usei aqui, se eu não me engano, na aula do modelo de Ising, quando eu estava explicando, que é a citação, em que quando você vai desenvolver um trabalho de matemática, é interessante você fazer citações e colocar as referências do que você está querendo apresentar. E a partir disso, a matemática tem um recurso aqui para você inserir essas citações. Então, aqui, se você for em Insert, tem aqui a parte de Citation. Aqui, se vocês forem reparar, tem aqui, ó, referência bibliográfica, nota bibliográfica, e tem como você alterar também o estilo da citação, o estilo da nota. Em que, se vocês forem, por exemplo, clicarem aqui, ó, referências bibliográficas, vai aparecer esse campo aqui, ó, em que vocês podem ir colocando as referências bibliográficas aqui e a partir disso inserir elas no matemática. Então, por exemplo, se vocês tiverem as suas referências num arquivo Bibtec, vocês cliquem aqui e puxem do computador de vocês que elas vão aparecer aqui no matemática e a partir disso você vai poder encontrar as referências aqui e selecionar elas e inserir elas no seu arquivo. Dito isso, também tem como você inserir notas bibliográficas, né? Que é o Bibliographical Note, em que aqui você vai inserir
manualmente uma nota bibliográfica. Sei lá, livro, autor, aí você formata de acordo com a formatação que você queira, né? Por exemplo, a BNT, enfim, e aí você insere e aparece essa referência aqui, ó, estilizada. Foi essa daqui que eu usei na parte do modelo de Easy. Então, vocês podem colocar a citação dessa forma também. E aí vocês formatam manualmente a citação se forem poucas citações. Mas se forem muitas citações, vale a pena colocar no arquivo BibTeX e fazer, inserir via o Bibliographical Reference. Além disso, também tem o código LaTeX em linha que vocês podem colocar e escrever. Então, por exemplo, o atalho para ele é Ctrl 4. Só que, então, Ctrl 4, né, vai me gerar uma célula para eu colocar comandos LaTeX, e aí a gente consegue compilar os comandos LaTeX. Mas vocês têm ela aqui também, ó, no Insert. Então, tem aqui, ó, Inline Text Input, que vocês podem, né, obter aqui um campo LaTeX para vocês inserirem os comandos em LaTeX. E tem outras coisas interessantes aqui que vale a pena vocês darem uma olhada depois, mas por hora o que eu quero passar é isso. Agora, falando sobre format, menu format, aqui tem 3 tópicos que eu acho interessante, que é o estilo das células que vocês querem colocar. Então, por exemplo, essa célula aqui é uma célula de item, mas poderia ser uma célula de item numerado. Então, aqui, ó, mudei o estilo da célula. Então, se eu vim aqui, por exemplo, em format, né, com a seleção nessa célula, se vocês vierem aqui em format e em style, vocês podem mudar o tipo da célula para uma célula, por exemplo, de subitem. E aí vira uma célula de subitem. Eu vou dar um Ctrl Z aqui que eu não quero fazer isso. Ou então, ó, tem essa opção aqui de estilo de célula que vocês podem mudar e colocarem, por exemplo, subsection, né? Subseção. E aí mudar para subseção, em que, voltando para o estilo de item, se vocês forem ver, tem uma hierarquia lógica aqui nas células. Então, por exemplo, ó, vamos aqui no meu próprio notebook. Essa célula aqui, ó, é uma célula de título, conforme vocês podem ver. Então, é uma célula com uma hierarquia maior, tanto é que se eu der 2 cliques aqui, vai puxar todo o meu notebook. Todo o que está escrito aqui. Essa célula aqui, por exemplo, já é uma célula de autor, que está no segundo grau de hierarquia, né? Aliás, no segundo não. Enfim, está em algum grau aqui de hierarquia. Vamos ver aqui. Format, Style, Author. Está aqui, ó. Está nesse grau de hierarquia, em que ela não vai concatenar as outras células, né? Mas se vocês vierem aqui, por exemplo, nessa célula é uma célula de subtítulo, aí ela sim gera uma concatenação, né? E aí gera uma hierarquia. Então eu tenho aqui subtítulo e, consequentemente, então, aqui a gente pode ter células agrupadas abaixo dela. Agora, para eu ter uma outra célula que se destaque, que não esteja dentro dessa célula aqui, eu preciso colocar uma célula de hierarquia alta também, como é o caso de chapter. Então, isso aqui, ó, são células de capítulo. Essas células verdes aqui, que vocês estão vendo, são células de capítulo. Essa daqui é uma célula de item, essa aqui de texto, e por aí vai. Então, é interessante vocês irem formatando as células de acordo com o que vocês querem, através de Style. Tem também Style Sheet, em que aqui, ó, vocês podem mudar as cores dos notebooks de vocês, a cara do notebook se vai ser um artigo, né, se vocês querem ele no formato de artigo, e aí vai mudando o notebook. Então, se vocês vierem aqui, ó, por exemplo, e colocarem Style Sheet Reverse Color, aqui, ó, ele está perguntando se eu quero reverter as cores. Vou colocar sim, só para vocês verem. E aí pronto, ó, reverteu as cores do matemática aqui. Mas eu vou voltar porque não é nessas cores que eu quero. Então, se eu vir aqui Style Sheet, vou colocar Default, que é padrão, voltou para o normal, mas eu poderia ter aqui, ó, artigo também. Então, vou colocar aqui pré-print. Aí, se eu colocar em pré-print, ele vai colocar aqui de acordo com a formatação para um artigo pré-print.
Então, o estilo do meu notebook aqui mudou. Se vocês forem reparar, mudou aqui as configurações. Em que tem outros também que vocês podem explorar aqui, mas, enfim, aquele que a gente está usando é sempre o default, que é o padrão do Matemática. Tem também Screen Environment aqui, que vocês podem dar uma olhada, que é o ambiente, basicamente, da tela. Vocês podem mudar aqui de acordo com o que vocês acham mais interessante, né? Por exemplo, tem aqui Slideshow, vocês podem mudar, em que aqui vai gerar como se fosse para fazer uma apresentação de slides, só que para apresentar slides, eu recomendo uma outra forma que eu vou mostrar para vocês em breve. Então, vou voltar aqui, ó, no Screen Environment, eu vou colocar o Working, que é trabalhando, né? Então, deixa eu vir aqui para Printout, por exemplo, para impressão. Então, tem esses estilos aqui, esses formatos que vocês podem darem uma explorada, né? Vocês podem dar uma explorada e voltando para o Working, beleza? Aqui agora vamos para Palettes, para o menu Palettes. E o menu que eu quero apresentar aqui, que é o mais importante para, ao meu ver, para criar uma apresentação de slides, é o menu do Palette, especificamente Classic Slideshow. Se vocês vierem aqui em Palettes, vai ter aqui a opção Classic Slideshow. Tem Basic, Math Assistant, Classroom Assistant, enfim, cada um deles vai te dar um palette, mas o que vai te dar o palette que permite você controlar a apresentação em slide é esse Classic Slideshow, que vai abrir um palette, tal qual esse daqui, em que vocês podem, a partir desse palette aqui, irem construindo a apresentação slide de vocês. Então, vocês podem inserir slides, controlar várias coisas a respeito do slide, inserir efeitos de transição, mudar o zoom do slide, mudar o formato da apresentação, enfim. Então, se vocês virem aqui, derem uma explorada, vocês vão ver que com isso aqui a gente consegue criar uma apresentação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Start Presentation, ele vai me dar uma apresentação de slide, né? Então, se eu vier aqui em Start Presentation, eu posso ver como que minha apresentação ela está ficando. Só que como eu não formatei esse notebook para ser em formato de slides, tá desconfigurado aqui e não tá tão visual. Mas se eu tivesse formatado, daria para construir uma apresentação de slides sem problema algum. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, como que isso pode ser feito. Então, voltando aqui, né, apertando End Presentation, o notebook volta ao seu estado padrão. E era basicamente por esses menus que eu queria passar com vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.